Olá, bem-vindos à disciplina de gerência de projetos. Hoje nós vamos focar na questão de acompanhamento e monitoramento dos custos do projeto. Nas aulas anteriores, só resgatar aqui o nosso apontador, nas aulas anteriores nós vimos a respeito do plano de gerenciamento de custos, o que deve constar, né, as comunicações, os processos de aprovação, deliberação, como os custos vão ser gerenciados no nosso projeto. Depois nós vimos as estimativas, ainda na etapa de planejamento, as técnicas de estimativas de custo, estimativa análoga, estimativas dos componentes, podendo utilizar a EAP. Vimos como determinar o orçamento, e aí nós partimos de uma estimativa inicial, que é um número aproximado, não é ainda uma ordem de grandeza, não é um número tão fora quanto a ordem de grandeza, mas a gente primeiro refina um pouco essa ordem de grandeza e consegue uma estimativa, que ainda não é o número final. Depois dessa estimativa, nós começamos a detalhar os custos do projeto, a mergulhar um pouco mais a fundo nos seus componentes, para a gente então determinar o orçamento do projeto, que aí é o valor que vai ser repassado para frente e o valor que provavelmente vai ser liberado para a gente poder começar, ok? Bem, isso nas aulas anteriores. Agora, na parte de monitoramento e controle, na fase de acompanhamento do projeto, nós temos aqui o controle de custos. Como é que eu vou controlar esses custos? Como é que eu vou saber se eu estou gastando devidamente? E quando alguma coisa sai fora, o que eu faço? Para onde eu recorro? Calma. Para isso, nós temos uma técnica que é muito importante, muito interessante, que é a análise de medição de desempenho do nosso projeto. Dentro dessa medição de desempenho, nós temos aqui a análise do valor agregado, é o EVA, análise do valor agregado, também chamado de valor agregado, ou então o termo em inglês, né, o Earned Value Management, o EVM. Então pode ser o AVA ou o EVM. Inclusive guardem isso, vão fazendo as suas anotações, que na aula de hoje nós vamos ter aqui uma sopa de letrinhas, tá? Nós vamos ver algumas fórmulas, essa técnica ela lembra muito a matemática, tá? Nada de outro mundo, mas é bom a gente ir repassando com calma e anotando, e qualquer dúvida vocês têm os canais de comunicação. Estamos aqui para ajudá-los. Bem, e o que é essa técnica do valor agregado? Valor agregado, na verdade, é o custo orçado do trabalho realizado. Essa técnica ela é muito interessante porque ela se baseia no que foi gasto, de um lado, e no que foi agregado no projeto. Eu gastei 10 e eu pretendia fazer 10. Será que eu fiz 10 realmente? Será que eu gastei 10? Então, assim, já adiantando um pouquinho a fita, a análise do valor agregado, ela compara muito o que a gente gastou com o que a gente realizou, com o que a gente agregou no projeto. E isso, dentro do planejamento, o que eu planejei gastar é o que eu tenho que realmente agregar no projeto. Se eu estou gastando a mais, eu estou fugindo do meu orçamento. Mas não é só uma questão de gastar. Se eu estou gastando a mais, mas estou agregando a mais também, se eu estou construindo mais, eu estou adiantando o meu projeto e tudo caminha na normalidade. O problema é quando eu gasto a mais e agrego de menos, ou gasto planejado e não consigo agregar o suficiente. Vamos supor um exemplo, o velho e bom exemplo de construir uma parede. Vamos supor que eu tivesse planejado R$ 1.000 para construir uma parede, beleza? Então tá bom. Eu planejei R$ 1.000. Se eu gastei os R$ 1.000 e construí meia parede, opa, tem alguma coisa errada. Eu estou agregando metade do que eu planejei gastar. Se eu gastei R$ 1.000 e construí uma parede, ok, estou em dia com o meu projeto. Agora,
Se eu não gastei os 1.000, se eu gastei 500 e fiz meia parede, matematicamente eu ainda continuo dentro do meu orçamento. Eu estou atrasado, de repente eu posso estar atrasado em relação ao projeto, porque aí entra também o fator tempo, tá? O cronograma. Eu planejei em um dia fazer uma parede e gastar 1.000. Eu gastei 500 e fiz meia parede. Tá legal, mas em quanto tempo? Em um dia. Ah, então você está em dia com os custos e está atrasado em relação ao cronograma. Entenderam qual que é a ideia disso? Então você tem um valor planejado, um tempo planejado e o quanto você realizou e quando realizou. Na verdade, são dois parâmetros de comparação. É o parâmetro de custo e é o parâmetro de cronograma. E a gente acompanha essas duas coisas juntas, o quanto você está gastando no projeto e o quanto você está agregando, o quanto você está realizando ao longo do tempo, beleza? Bom, basicamente é essa a ideia, e essa que é a ideia do valor agregado. Vamos ver agora, na prática, como ele funciona. Fiquem tranquilos, porque vocês vão ver uma porção de fórmulas aqui. Nós vamos explicar cada uma delas, vocês têm aqui um exemplo prático, real, e a grande vantagem do ensino remoto. Vocês podem voltar a qualquer momento e assistir e conferir quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então, a ideia geral é essa, a ideia geral está colocada. Bem, essa medição de desempenho, essa análise do valor agregado, ela também é conhecida como curva S. Apesar de ter um S aqui um pouco disfarçado, olha, a metáfora aqui é que a gente tenha um S. Esse S, como a gente já comentou, é a projeção do orçamento, os valores acumulados ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho as datas do meu projeto, dos meus pontos de controle. Essas datas podem ser em semanas, em dias, em meses e os valores acumulados. Então, olha só, como é que funciona esse negócio? No início, eu não tenho nada do projeto e eu não gasto nada. Começa o projeto, eu tenho os gastos iniciais, que são pequenos, eu ainda estou na fase de iniciação, eu estou na fase ainda de planejamento, ok? À medida em que eu entro na fase de execução, olha só, os meus gastos começam a aumentar. Eu tenho maior gasto planejado, tá, do meu projeto na fase de execução. E na finalização, eu estou encerrando aqui o meu projeto. Então, inclusive com os gastos finais também, não só a parte de encerramento em si, mas a finalização dos contratos, os pagamentos finais, é onde eu estou finalizando as etapas do meu projeto. Então, eu tenho aqui uma ONT, que é o meu orçamento no término, né? É o orçamento do meu projeto, é o quanto eu planejei gastar no meu projeto. Se eu pegar esse orçamento aqui no término, tá? Que é o orçamento final do meu projeto. Se eu fizer um recorte dele aqui em um determinado momento do tempo, eu tenho aqui o valor planejado, que é o meu VP. Tá? Então, o que é o valor planejado? É um valor que foi planejado para ser gasto no projeto em um determinado momento, na linha do tempo, em um ΔT, em um determinado momento. Então, nesse momento aqui, vamos supor que seja aqui metade do projeto, né? Eu tenho uma linha aqui de custos, que é o que eu planejei gastar, e uma linha também ao longo do tempo, que representa o que eu planejei realizar dentro do meu projeto. E aí eu tenho o valor agregado, que é o VA, que é o quanto eu agreguei no meu projeto, o quanto eu efetivamente construí do meu projeto. E aí vale a metáfora da parede, né? Eu planejei fazer uma parede. O quanto daquela parede eu realmente fiz? Fiz a parede toda? Fiz mais ou fiz menos? E eu tenho também os custos reais que são colocados ao longo do tempo. Então, eu estou gastando mais ou gastando menos ou gastando exatamente o que eu planejei. Então, se a gente pegar e der uma olhada nessa curva aqui, como que está a situação do nosso projeto? Olha, a linha
contínua, essa linha preta mais escura, é o meu valor planejado. É tudo que eu planejei gastar ao longo do meu projeto. Bem, eu estou com um valor agregado inferior. O ideal, gente, o ideal para a gente entender é que as três linhas fossem exatamente iguais, que elas fossem uma em cima da outra, ou seja, o que eu planejei gastar é exatamente o que eu gastei e exatamente o que eu agreguei. É essa a história. Em caso de dúvida, lembra da nossa paredinha. Planejei em um dia fazer uma parede e eu tinha que ter feito uma parede. Quanto que eu gastei? Planejei gastar 1.000 para fazer uma parede em um dia. Você gastou mais, menos ou o que você planejou? Você construiu mais, menos ou o que você planejou? E essas duas coisas vão andando e vão dando a dimensão para o gerente de projeto do quanto ele pode acompanhar a execução e os gastos ao longo do tempo. É isso, beleza? Uma análise rápida, né? Se eu fosse analisar essa curva, olha, eu planejei isso aqui, não interessa os valores e o tempo, tá? Mas eu tenho uma linha aqui projetada e eu estou agregando menos. Olha só, meu valor agregado está inferior. Então, eu planejei fazer uma parede, estou fazendo menos e estou gastando mais. Olha, essas linhas elas estão descolando. Então, isso indica o quê? Problemas no meu projeto, beleza? É assim que a gente analisa. Bom, e para fazer essa análise, né, agora nós vamos transformar essas variáveis em alguns valores e em algumas fórmulas. Então, eu tenho aqui o valor planejado, ou PV, tá, que é o Planned Value, a sigla está em inglês, mas ela pode aparecer também em português. Então, valor planejado ou é o VP ou é o PV, tá? Isso durante as aulas causam um pouquinho de confusão, mas eu digo para os nossos alunos que as duas siglas estão valendo. Você pode estudar e se basear tanto nas siglas em português quanto nas siglas em inglês. Fica a gosto do freguês, beleza? Então, valor planejado, ok? Depois, aqui é uma nomenclatura antiga, tá? Olha só, a sopa de letrinhas era muito pior, eu tinha esses nomes aqui compridos e tal, e isso foi simplificado. Então, foi só uma adaptação, se eu não me engano, da versão 4 para a versão 5 do PMBOK, eu tenho que confirmar isso, mas as versões iniciais tinham essa sopa de letrinhas aqui que era muito pior, tá? Não era mais antigo, porque quando eu fiz a prova já era essa nomenclatura nova, ok? Então esqueçam essa nomenclatura antiga, não precisa se preocupar. Isso é só para quem estudou as versões iniciais do PMBOK e de repente está retomando os estudos agora, beleza? Então, o que planejamos executar até essa data? Então, o valor planejado é isso. O que eu planejei executar, gastar e agregar. Quando eu falo o que eu planejei executar do projeto, é tanto o orçamento quanto o que eu agreguei ao longo do tempo, em uma determinada data. Beleza? Bem, aí nós temos o EV. O que é o EV? É o valor agregado, é o Earned Value. O que é o valor agregado? Vamos lá. O quanto a gente executou daquilo que a gente planejou. Então, essa ideia de agregar é exatamente isso. O quanto eu realmente executei do que eu planejei. O AC, que é o Actual Cost, ou custo real, ele nada mais é do que quanto a gente realmente gastou naquilo que a gente executou. Voltando, né, ao exemplo da paredinha. E o BAC, que é o Budget at Completion, ou seja, é o orçado na conclusão. Pode ser o ONC também, o quanto que eu orcei na conclusão do meu projeto. Então vamos lá, tentando traduzir para um exemplo para deixar um pouco mais mastigado para vocês. Valor planejado, o quanto eu planejei até essa data. Então, olha só, o valor planejado era R$1.000, no caso do exemplo nosso da paredinha. O quanto que eu executei daquilo que eu planejei, o valor agregado. Vamos supor que eu planejei gastar 1.000 e agreguei 1.000. Eu realmente fiz a parede toda, então eu agreguei os R$1.000 no projeto. Estou bonitão,
né? Custo real ou custo atual. Quanto que eu gastei até agora? Gastei 1.000, porque eu planejei gastar 1.000, fazer uma parede e foi exatamente o que eu gastei. E o BAC, na verdade, não tem só uma parede o meu projeto, ele tem várias outras coisas. Ele tem pintura, ele tem alvenaria, depende se for uma construção, uma reforma. Aí é o valor total gasto no meu projeto. Tudo bem até aí? Então, o valor que eu planejei, revisando, o valor que eu agreguei, o quanto eu realmente fiz daquilo que eu planejei, o quanto eu gastei hoje para agregar aquilo em função do que eu tinha planejado e o meu orçamento total do projeto. Beleza? Tudo bem? Bom, e aí nós temos o estimated to completion, ou estimado para completar, que é o valor estimado que falta completar o meu projeto. Aí tem uma formulazinha aqui para nós, que aqui na nossa modalidade remota, a gente não precisa se preocupar em decorar as fórmulas, mas para o presencial, algumas delas o pessoal precisa saber sim. Então, uma fórmula aqui para o ETC. Estou dizendo uma fórmula, porque nós vamos ver que tem outras ali na frente. Bom, mas o que é o estimado para completar? O estimado para completar é o orçado menos o valor agregado dividido pelo CPI versus o SPI. Essas siglas a gente vai explicar daqui a pouquinho. Por enquanto, não precisa se preocupar em entender essa fórmula. Mas guardem ela, escreva ela num cantinho que a gente vai voltar nela daqui a pouco. E uma coisa importante, que tem várias maneiras de calcular o estimado até o final do projeto. Por quê? Porque nós temos, na verdade, problemas que podem acontecer no projeto. Então, eu tenho 3 maneiras de enxergar o quanto eu vou gastar até o final. Eu posso assumir que aconteceram problemas no projeto e que foram pontuais, não vai acontecer mais nada. Eu posso assumir que aconteceram problemas e os problemas vão continuar nessa ordem, eu estou com muito problema no projeto, ou vou assumir que problemas aconteceram e nada mais vai acontecer, está tudo certo. Então, na verdade, gente, seria o pior caso, né? O pior caso seria o mais provável e o melhor caso. Quando a gente trabalha com planejamento estratégico, que a gente faz um plano estratégico, é muito comum a gente trabalhar nesses 3 cenários. E o estimado para completar o projeto, na verdade, ele conversa lá com o planejamento estratégico. Na verdade, são exatamente essas mesmas linhas. Então, olha, eu cheguei num determinado ponto, eu tenho o pior caso, os problemas que aconteceram vão se agravar e vão continuar. Ou cheguei num determinado ponto e os problemas vão existir, mas numa escala menor, eu ainda continuo com o problema, mas numa escala menor. Ou cheguei até aqui, tive um problema, mas não vou ter mais nenhum problema até o final do projeto. Basicamente, o melhor caso, o mais provável ou conservador, como queiram chamar, e o pior caso. É assim que a gente estima o ETC do projeto. Beleza? Bom, agora sim, eu posso calcular também as variações de custo e prazo. Lembra a história da paredinha? Então, eu tenho uma variação, eu tenho um índice que me mostra o quanto que eu estou longe do meu custo, o quanto eu estou longe do meu prazo. Eu posso estar bem em custo, mal em prazo. Posso estar mal nos dois, e aí tem uma combinação dessas duas variáveis. Custo e prazo. Eu posso estar bem em alguma delas ou não, posso estar mal nas duas. E aí o meu projeto vai exigir maior ou menor gerenciamento. É aí que entram as técnicas de gerenciamento de projeto, aí que entra a habilidade do gerente de projeto como líder, lutando para fazer as coisas acontecerem. Beleza? Então vamos às formulinhas aqui. Olha só. A variação de custo, né? De novo, VC ou CV, né? O Cost Variance. O CV é igual ao valor agregado, lembram? O Earned Value,
menos o custo atual. Então, qual que é a minha variação de custo? Simples. O que eu fiz menos o que eu gastei efetivamente, ok? E eu também tenho um outro índice, que é um índice de schedule. Schedule significa um índice de cronograma, que é a variação de prazo. Mesma coisa, né? Eu tenho uma fórmula, né? Mesma coisa não, é uma outra fórmula, mas eu tenho aqui uma fórmula para calcular o SV também, que é o que eu agreguei, tá? O que eu agreguei menos o valor planejado, menos o que eu planejei gastar. E aí as variações negativas são sinal de perigo, ou seja, vamos lá, na variação de custo, se eu gastei mais do que eu agreguei de fato, poxa, eu gastei os 1.000, mas fiz só meia parede. Poxa, você estourou o custo do projeto, ok? É esse o raciocínio. No caso, a variação de prazo. Poxa, eu planejei gastar 1.000, mas agreguei também, eu fiz só meia paredinha, eu só agreguei 500. Então, você está estourado também em relação ao cronograma. Você gastou mais e você também está atrasado em relação ao prazo. As variações negativas são sinal de perigo. O ideal seria a gente ter uma variação zerado, ou seja, o que é uma variação zero? Você realmente gastou e agregou o que você planejou. Você está em cima do seu valor orçado. Lembra lá da curva S? Você tem o seu valor orçado igual ao planejado realizado. Realizado, na verdade, igual ao planejado. Beleza. Agora, tem as variações também positivas, que aí você está construindo a parede gastando menos de R$ 1.000. Você está over no seu projeto. Você está gastando menos e está realizando o que tinha que realizar. Beleza, aí você está o super gerente de projeto. Bonito na foto. E a variação de prazo também. Eu ia levar um dia para construir a parede, gastei meio dia para construir a parede, tudo certinho. Beleza, você está adiantado em relação ao projeto. É lógico que é uma coisa que a gente deve buscar, mas quanto mais próximo do planejado a gente ficar, melhor. Lembre-se lá no início da matéria, um bom projeto é aquele que é realizado conforme o planejado. É lógico que a gente fazer um projeto over é tudo de bom, mas as dificuldades no mundo real são muito grandes. Nem sempre isso é possível. Se a gente conseguir ficar dentro do planejado ou ter uma variação pequena, sim, para efeito de projeto, podem ter certeza que já é uma grande conquista. Tudo bem? Então, aqui estão as fórmulas da variação de custo e a variação de prazo. Então, com isso, você sabe o quanto que você está, né, dentro do custo, do orçamento e dentro do prazo. Essa que é a ideia. E como é que é essa análise dos desvios, né? A gente também tem um indicador de desempenho de custo e um indicador de desempenho de prazo. Então, da mesma maneira que eu tenho aqui a variação de custo e a variação de prazo, o CV e o SV, olhem a formulinha, nós temos também o CPI, que é um indicador de desempenho, e também o SPI, que é um indicador de desempenho de prazo, que na verdade são aqueles indicadores, mas no formato de percentual. Qual o percentual que eu estou acima do custo, qual o percentual de tempo que eu estou atrasado em relação ao projeto. As fórmulas estão aqui, ó. CPI igual ao EV, que é o valor agregado, dividido pelo custo atual. Aí vocês vão pensar assim, poxa vida, como é que eu vou apurar essas variáveis aqui? No mundo real do gerenciamento de projetos, você tem reuniões de pontos de controle, que são os checkpoints, que normalmente são reuniões semanais, onde o gerente de projeto se reúne com a sua equipe e vai discutir os cronogramas, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, dentro do projeto naquela semana. Então, dessas reuniões, você apura com os responsáveis pela execução o que realmente foi realizado. E aí você vai
preenchendo essas variáveis. Aqui no mundo um pouco mais didático, para nós, nas questões de prova e nas questões didáticas, esses valores são dados. O EV é tanto, o AC é tanto, calcule o indicador de desempenho de custo, ok? Nada muito complicado, não. Bem, da mesma maneira que os indicadores que nós vimos aqui negativos eram sinal de perigo, os indicadores menores que 1 são sinal de perigo. Menor que 1 significa que você não atingiu o que você planejou, que você está abaixo do que você planejou. Se o CPI for 0,8, por exemplo, então você está com 80% do seu custo. Você está 20% ultrapassando o seu custo. Tá? Então, indicadores menores que 1 são sinais ruins para o gerenciamento de projeto. A mesma coisa o SPI. Você está lá, SPI 0,9. Quer dizer que você está 10% atrasado dentro do seu projeto, naquele momento, de tudo que você planejou até ali. Ok? Então, em relação às formulinhas, e agora as estimativas para a conclusão, que é o EAC, tá? O estimativa para a conclusão, o Estimate at Completion. Então, eu tenho 3 maneiras de calcular. Lembra que nós comentamos até agora? Essa primeira fórmula, né, que é o custo atual mais o ETC. É a data mais uma nova estimativa para o trabalho. Ela é utilizada quando o desempenho passado revela que as premissas eram muito imperfeitas ou que não são relevantes devido às mudanças nas condições atuais. Ou seja, esse aqui acaba sendo o pior caso para a gente. Tá? Minha estimativa estava toda errada e eu preciso calcular uma nova agora. Nessa segunda maneira, olha, eu pego o custo atual, pego mais o BAC e diminuo o que eu agreguei até agora. Beleza. É o custo real até a data mais o orçamento restante do projeto. Ela é mais utilizada quando as variações são vistas como atípicas, expectativa que não se repetirão no futuro. Então tá ok. Não se repetirão. Essa aqui é o mais conservador. Eu tive problemas, mas agora vou tocar sem problemas até o final. E a terceira, tá? O EAC igual ao AC, ao custo atual, mais o BAC menos o EV dividido pelo CPI. Olha, ela é mais utilizada quando as variações são vistas como típicas para variações futuras. Então, eu tenho problemas até agora e que vão se repetir, ok? Então, não são mais relevantes devido às mudanças, que fica conservador. Tá? Então, tem aqui o conservador. Ela é utilizada como atípicas. Tá? Esse aqui, o que aconteceu não vai se repetir. Tá? É o melhor caso. E esse é o mais provável, é o mais conservador. Ok, gente? Então, as 3 fórmulas para o EAC. E aqui, uma forma gráfica, um formato, né, de uma planilha para a gente entender isso um pouco melhor. Tá? Então, uma sugestão para vocês. Deem um pause agora, voltem no material e, com base naquelas fórmulas, deem uma nova olhada, deem uma nova lida. Veja se ficou alguma coisa ali do conceitual. E agora, a gente parte, então, para a parte prática, para a visualização. Bem, continuando então. Então, vamos entender aqui o valor agregado. Tá? O valor planejado e o meu valor orçado no final do projeto, que é o BAC, tá? O valor orçado no final. Então, tá bom. Aqui eu tenho o meu projeto, né? Um esboço aqui, um modelo de um cronograma. Estão vendo, gente? Eu tenho as tarefas aqui, que são realizadas, eu tenho o custo semanal e o custo acumulado. Aqui é basicamente o meu custo dentro do meu projeto, o meu custo planejado, beleza? Então, olha, eu tenho a curva S aqui. Nesse momento, vamos pegar aqui, ó, no final
da quinta semana, exatamente na data de hoje, que é metade do meu projeto. Nessa metade do projeto, olha só, o meu valor planejado ele é de 44. Por quê? Se eu somar todos esses valores aqui, que estão representados pelo meu acumulado, olha, no momento zero, eu tinha o gasto zero. Comecei a primeira semana do projeto, gastei 3, isso pode ser 3 mil, 30 mil, 3 milhões, vai depender de cada um dos projetos, é só um exemplo didático aqui para a gente entender. Então, na primeira semana, eu planejei gastar 3, então vou ter um custo na primeira semana de 3, mais 3 na segunda semana, então o custo semanal dela também é de 3, só que eu gastei mais 3 na anterior, então 6. Na semana 3, olha, já começa a aumentar, 12, 6 mais 6, 12, estão acompanhando o raciocínio? 12 mais 6 que eu planejei gastar para trás, 18, e assim por diante. Essa célula é o somatório dos gastos das atividades planejados, tá? 6 mais 6, 12, e essa célula é o gasto dessa semana mais o acumulado nas semanas anteriores. Então, 30. Por que 30? São os 18 das semanas até a semana 3, mais os 12 da semana 4. E assim por diante até o final do projeto. Então, montei um planejamento que na metade do meu projeto eu teria gasto 44. Então, o PV naquele momento é 44. E o BAC? O que é o BAC? É o budget, é o orçamento do meu projeto. Lembram das técnicas para determinar o orçamento? É aquele valorzão final do meu projeto. BAC, olha só, na 10ª semana é o valor acumulado, 89. Então, eu tenho um custo de 89 planejado, na metade eu gastaria 44, tá? Mais ou menos gastando a metade aqui na metade do projeto. Nem sempre é assim. Tudo bem até aí? Bom, agora vamos fazer o acompanhamento. Eu tenho, então, a minha visão do planejamento. Vamos lá medir os custos atuais. Como é que eu meço? É o que saiu de dinheiro, é o fornecedor que você pagou, é aquela máquina, aquele equipamento que chegou, conta de água, luz, se isso está incluído no projeto, se você não tem um local para fazer, é coworking, internet, seja lá o que for, os custos que são os pagamentos feitos do projeto. Olha só, meu custo atual, o actual cost, meu custo atual é 66. Como é que eu estou nesse projeto aqui, gente? Estou bonito na foto ou estou mal na foto? Olha, eu planejei gastar 44, já gastei 66. Beleza, é um número. Só que só o fato de eu ter gastado 66, aí é que está o pulo do gato, aí que está a mágica desse negócio. Não quer dizer muita coisa. Porque se eu gastei 66, mas se eu agreguei muita coisa, se eu tive um custo de oportunidade, se eu contratei bem um profissional, se eu peguei uma liquidação de um equipamento, se eu gastei mais do que eu planejei, mas eu agreguei de fato no projeto, não tem problema. Aí é que está. Então, cuidado, resistam à tentação, quase que eu caí nela também, de dizer que só o fato de ter gastado a mais quer dizer que você está mal no projeto. Não necessariamente. Você gastou a mais, mas o quanto você realizou no projeto. Aí é que vem a outra variável. Então, olha só, o Earned Value, o valor agregado, 36. Putz, agora sim. Olha só, você planejou realizar 44, gastou 66 e você só agregou 36, quer dizer, você pagou mais dinheiro, você planejou R$1.000 para fazer a paredinha, você gastou 1.200 e fez metade da parede. Poxa, aí sim você pode chegar à conclusão que você está mal na foto. Por que mal na foto? Vamos calcular então, beleza? Olha, vamos calcular os nossos indicadores. Então, eu planejei 44, agreguei 36 e gastei 66. Qual a minha variação de custo? Olha só,
variação de custo, tá? Eu pego o valor agregado menos o custo atual, menos 30. Lembra que variação negativa é um perigo? Então, eu estou com uma variação negativa do meu custo. Se eu tivesse agregado 66, ela estaria zero, eu estaria bonito na foto. E isso que é uma coisa importante. Não é só ter gastado mais, mas eu gastei mais do que eu planejei, mas construí muita coisa. Então, joia, bacana, as duas variáveis caminham juntas. Entenderam? Bom, então nesse caso não foi o caso desse nosso exemplo. Então a variação de custo aqui está menos 30. E a variação do cronograma? Olha só, eu peguei o que eu agreguei, sabe, o valor agregado, menos o planejado, menos 8 também. Poxa vida, você tinha que ter feito 44 aqui, alguma coisa, 44 paredes, 44 metros, 44 aplicativos, ou módulos, ou programas, aí você pode colocar na unidade que você quiser. E você só fez de fato 36. Então você também está com menos 8, está com uma variação de cronograma. Então, seu projeto está mal, companheiro. Você está mal em custo e você está mal em cronograma. E vamos ver os índices então. O CPI, olha, 0,55. Quer dizer, você está 55% só do que deveria estar. Você está com atraso de 44% do projeto. É assim que a gente faz a leitura. Mas não precisa se preocupar muito com isso agora. Basta vocês saberem que abaixo de 1 é ruim. Você está ruim. Negativo no CV e no SV também está ruim no projeto. E o SPI também, tá a fórmula aqui para calcular, olha, 0,82. Então, você também está atrasado. Você está mal em custo, você está estourado no custo e você está mal no cronograma do projeto. Você está atrasado. Por que você está mal em custo? Porque você gastou mais do que planejou e agregou de menos. Olha só, o valor agregado está sempre presente nos dois. Então, você pode gastar mais, mas desde que você agregue a mais. Não foi o caso aqui que aconteceu. E aí, gente, as 3 fórmulas do EAC. As 3 formulinhas lá do EAC. Eu tinha um budget inicial de 89. Nossa, e olha como as variações ocorrem. Então, eu tenho aqui as 3 maneiras de calcular. Ok? As 3 formas de calcular. Eu tenho um EAC aqui que me diz que tudo que aconteceu vai continuar acontecendo, é aquele caso, é o pior caso. Eu tive problemas e eles vão continuar acontecendo, então eu não vou gastar 89 mil aí, que seja, em relação ao projeto. Eu vou gastar no final 184. No outro lado da balança, no outro extremo, eu tenho aqui o 2, que é o melhor caso. Tudo que aconteceu até agora não vai acontecer no futuro. E aí, de 89 eu vou para 119. Tá? Quer dizer, me aproximo. Estão vendo aqui que essa curva já está mais parecida com o orçamento inicial? Eu estou estimando que eu não vou ter mais nenhum problema. Que a partir de agora tudo vai acontecer conforme o planejado. E a terceira fórmula, o 3. Que eu não vou ter tantos problemas, mas não vou ter o céu de brigadeiro. Não, eu ainda continuo com problemas, só que num nível menor. E aqui é a maneira de calcular cada uma delas. Então, a grande vantagem é que vocês têm as fórmulas aqui à disposição. Tudo bem, gente? Beleza até aqui? Bom, então, voltando. Variações de custo, variações de cronograma, indicador de custo, indicador de cronograma. Variações negativas são sinal de perigo, você está ruim no seu projeto, está mal. Indicadores abaixo de 1 são indicadores que indicam problemas também no projeto. Indicadores que indicam é ótimo, né? Mas dá um desconto, vale um pleonasmozinho aqui, beleza? Bem, então, e no final você calcula
a nova estimativa de custos do projeto. Porque isso é uma coisa prática, apesar de ser a fórmula mais chatinha, é uma parte prática importante aqui para nós. Tudo bem. E quanto vai ficar o projeto no final das contas? E aí é uma decisão do gerente de projeto com a equipe. Nós vamos continuar tendo muitos problemas, nós não vamos ter mais nenhum problema ou vamos ainda ter um nível de problema? Como é que a gente faz essa percepção? Aí a liderança, a conversa e a visão do cenário que deve ter o gerente de projeto. Bem, aqui uma análise gráfica, só para a gente completar, né? Eu tenho aqui gráficos de radar que eu posso posicionar os projetos aqui, estão vendo? Numa zona aqui mais confortável, numa aceitação, numa zona intermediária mais perigosa, numa variação aqui maior, ou fora da área de controle, ó, o nosso projeto aqui, ó, uma brincadeirinha aqui, ó, variação do percentual de prazo menos 18%, e a gente está 83% do cronograma, a gente estourou o custo aqui em 18%, e a gente está atrasado, né, 17%, mais 17% aqui atrasado, e aí o nosso projeto está numa fase ruim, projeto que precisa de uma atenção. Para que é importante mostrar isso? Porque um gerente de projeto que tem 10, 15 projetos, ele não tem tempo, é humanamente possível você acompanhar os 10 com a mesma precisão. Então, os projetos que estão verdes aqui, ok, deixa para lá, dá uma atenção rápida para os que estão em amarelo e foca nos que estão vermelhos. Gaste o seu esforço no que está vermelho, no que está ruim, para tentar trazer eles de volta aqui. E o que está verde você deixa para lá, está tudo conforme o planejado. Ok, gente? Bom, aqui alguns benefícios do valor agregado. Tá? Depois dei uma olhada aqui nesse material, alguns benefícios, algumas justificativas que de uma certa forma a gente já comentou aqui nas explicações e o grande esquema aqui do valor agregado. Eu tenho então um valor planejado, eu tenho um custo atual que é o que eu já gastei e o que eu realmente agreguei. E o que eu agreguei interfere no quanto eu gastei e no quanto eu realmente caminhei dentro do meu projeto. E eu tenho aqui a variação de prazo, tá? Que não pode ser negativa e nem menor que 1, e a minha variação de custo, que também não pode ser negativa nem menor que 1. Nessa visão, temos aqui todas as nossas fórmulas. Bem, fica um exercício aqui para vocês. Eu vou pedir encarecidamente que façam esse exercício. É importante para colocar pelo menos um pouquinho de mão na massa. Eu sei que é uma semana pesada, de outras entregas, de muitas entregas, a gente caminha aí para o final do nosso semestre, mas vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Vou deixar até um local lá para vocês postarem ele, ok, gente? Então, olha, tem aqui uma descrição, tem algumas medidas e o que você sabe sobre esse projeto. Façam esse exercício e isso vai dar uma visão prática importante aqui para nós. Ok, gente? Bem, por hoje é só. Com isso a gente fecha a nossa parte de custos. Um grande abraço e fiquem bem. Até a próxima.